Entre a eleição e a posse, é preciso preparar o ambiente político para viabilizar as seguintes providências de curto e de médio prazo. Providências de curto prazo. Banco do Brasil, Caixa Econômica e os outros bancos públicos virão em socorro das famílias endividadas. 73% das famílias brasileiras estão endividadas, isso é o maior limite de endividamento familiar da história. Isso não tem mistério nenhum. Se a gente colocar uma mediação, a gente consegue 90% de desconto, a gente faz isso aqui no Ceará praticamente todo mês com o nosso DECOM. O problema é que quando você consegue desconto de 90%, os 10% da população não tem dinheiro para pagar. Então, a minha ideia é que o Banco do Brasil e a Caixa financiem esses 10%, submetendo as pessoas a um programa de reeducação financeira para restaurar o principal motor de atividade econômica, que é o consumo das famílias. O consumo das famílias vem do salário, da renda e do crédito. Política pública pode ajudar a virar o jogo do crédito. Pegar uma fração das reservas cambiais brasileiras e a ferramentaria de crédito também do BNDES, etc., e fazer uma reestruturação, né, condicionada do passivo estrangulado das empresas brasileiras que têm um potencial de se restaurar se a gente livrá-las desse estrangulamento do crédito no Brasil. Isso também está bem pensado com seus detalhes. São 6 milhões de empresas que estão hoje no Serasa e 63 milhões e 700 mil pessoas estão no SPC. Terceiro movimento, restaurar a capacidade de investimento do setor público. Então, no primeiro dia do meu governo, 20% de todas as renúncias fiscais serão subtraídos, porque isso não precisa de muita dificuldade institucional. 20% significa o seguinte: você tem 342 bilhões de reais de renúncia fiscal sem contrapartida. Se eu cortar 20%, eu estou estudando bastante detalhadamente isso, eu arrumo aí 70 bilhões de reais já no primeiro tranche para fazer. Mas, em seguida, algumas providências de médio prazo. Uma tributação muito moderada, 0,5% de alíquota a 1,5%, alíquota progressiva de 0,5% a 1,5%, sobre os grandes patrimônios acima de 20 milhões de pessoas, de 20 milhões de reais. Isso atinge 58 mil contribuintes apenas. E arrecada algo ao redor de 80 bilhões de reais. Lá vai 150 bilhões de reais em dois movimentos, né? Depois eu vou chamar, isso já estará amadurecido, né, entre a eleição e a posse, para uma reestruturação do passivo estrangulado dos estados e municípios. A dívida global dos estados e municípios é de 600 bilhões de reais, que significa 10% da dívida pública. E o problema aqui é que ela já está contabilizada. O grande problema é que é o fluxo. Então, 4 estados devem 80% dessa dívida: São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. Isso aqui haverá um programa separado. Os outros estados, todos juntos, que estão ilíquidos, eles juntos devem 120 bilhões. Isso corresponde a 15%, 12% da receita corrente líquida que eles têm que pagar para a União todo mês. Então, o que é que eu vou fazer? Mediante um programa de investimento e uma adesão ao programa de revisão constitucional para passar aquelas reformas que o país precisa, com mediações mais amplas do que o mero toma lá da cá dos políticos de Brasília, restaurar o Pacto Federativo. Isso significa que o investimento aumenta e eu vou ter uma mediação importante para fazer a reforma de longo prazo que o país precisa.